Eu vou começar aqui. Eu vou me enrolar um pouco, como sempre, mas deixa eu virar aqui a câmera, porque o que acontece é o seguinte, que a Júlia apareça na câmera, tudo bem, mas ficar aparecendo Nod, Thiago, Roya, Fernando, vocês estão de sacanagem, né? Então, eu não apareço, porque eu, pelo menos, tenho discernimento, né? Tá de sacanagem esses caras que ficam aparecendo no chat, né? Então, eu boto só a tela aí, uma mensagem interessante para vocês. Tiago é bonito. O Tiago roubou aqui o Baixa.com. Então, eu programei mais ou menos e vou falar com vocês. Em primeiro lugar, agradecer aí essa enorme conquista do site. Almir não aparece, claro, né? É realmente emocionante, mas o que é emocionante mesmo não é ter 120 mil cadastrados, 5 mil assinantes, né? Parece piegas, mas é verdade. Vai acontecer com vocês, com alguns já aconteceu, com outros vai acontecer também, que isso aqui é originalmente um site de investimentos, de educação financeira. Mas o dinheiro é um meio, né? Não é um fim. Então, é claro que todo esse crescimento do site me deixa muito feliz e realizado. Mas o que me deixa mesmo feliz e realizado é quando eu vejo um tópico como esse aqui, né? Como é que eu vou chegar lá? Já sei. Esse tópico que o pessoal botou com relato, esse foi um dos tópicos mais espetaculares e, assim, não vamos fechar o site, não é isso. Não acabou. O site não acabou, não é isso, não. Mas, se fechasse hoje, estava bem fechado. Então, é esse tópico aqui, eu mudei o título, Relato e Depoimento dos Usuários, em que eu vejo tanto relato, no início não, tem um pouco de galinhagem, como sempre, ia terminar no apocalipse zumbi, mas aí desviou, e o pessoal começou a falar, e é realmente emocionante ver, sim, a quantidade de gente que nós, eu e vocês, conseguimos ajudar a mudar de vida, a melhorar as condições financeiras, equilibrar a vida, melhorar a relação com a família, melhorar a saúde, praticar esporte. Isso aqui virou muito um nós. Só um idiota total, eu não sou um total idiota, eu sou meio idiota, não sou total idiota. Cadê meu burrinho? Meu burrinho está aqui. Não tem como... tem. Então, eu sou meio idiota, não sou totalmente idiota. Para achar, só uma pessoa muito arrogante para achar que faz isso sozinho. Hoje, isso aqui é uma comunidade que se ajuda, né, em todos os sentidos. Então, a quantidade de gente que nós ajudamos através desse trabalho. E cada vez mais
vocês devem ter percebido isso com as mudanças recentes, a gente está abrindo mais espaço para os usuários, para os usuários participarem do site. Já vou até contar, é tanta novidade que não dá tempo, né? A gente acabou de fazer o novo rating, que está sensacional, com comentários e tal, e que, inclusive, fez aí a lista das empresas viáveis e tudo mais, mas eu vou agora já botar uma novidade. Em breve, o Gustavo já está trabalhando nisso, a gente vai poder seguir usuários. Não é só seguir os moderadores. A gente, por exemplo, você pega um usuário que você, putz, as mensagens dele são espetaculares e você aprende muito. Você vai poder seguir. Quando ele postar, você vai ser notificado. Então, eu quero cada vez dar mais importância aos usuários que ajudam muito. Muito obrigado aí quem está botando aí mensagem agradecendo, dizendo que aprendeu. É muito difícil responder todo mundo aqui. Todo mundo vai... olha só que barato, eu ia usar o seu Tiberian de exemplo, né? Eu quero... Uma das razões, muitas das novidades que aparecem aqui são necessidades minhas. Eu estou com dificuldade numa coisa, por exemplo, recentemente a gente colocou isso aqui, ó. Essa busca aqui em cima, ó. Busca de ação, FII, estoque. Por quê? Porque toda hora eu tinha que ir lá embaixo, botar, vou na página da empresa, não sei o quê, então a gente botou isso aqui. Então, muita gente bota aí sugestão e a gente faz, e muitas vezes é necessidade minha. Então, o seu tio é um cara que eu quero seguir, eu quero ler tudo que ele publica. E aí, pensando nisso, eu falei, pô, por que só seguir só moderador? Isso é uma coisa arrogante. Isso é uma coisa como se a gente fosse melhor que os outros. Qualquer um pode seguir qualquer um. Então, você vai ser notificado das mensagens dele, você vai ser notificado se ele passar a seguir uma ação, seja lá o que for. Então, e a gente vai aos poucos que você possa ter as pessoas que você segue e tudo mais, e a gente vai aumentar essa interação aí dos perfis. Mas como o pessoal pediu, eu vou começar esse chat contando aí a história, né? O pessoal pediu muita história. Então, eu vou começar contando a história. E a história eu vou começar botando uma coisa aqui para vocês que, infelizmente, não chega até onde eu gostaria que chegasse. Tudo vai ser a tela toda? Não, não precisa. Deixa o chat aqui do lado. Aí, quando tiver gravado, vai ver aqui, vai ver o chat ali, mas eu nunca... Assim, a minha marca nunca foi ser tecnicamente muito bom, né? Assim, nessas coisas. A gente é meio amador mesmo, os vídeos são mais ou menos e tal, mas o que eu quero é muito conteúdo, né? Então, a gente faz o possível aí na base do conteúdo. Bom, infelizmente, começa aqui em 88. Isso aqui é o gráfico da Petrobras. E 88, 30 de maio de 88, está 00. Ela só vai me dar algum valor aqui, ó, 93, que ela começa a ter 1 centavo. Por quê? Porque o sistema aqui só tem 2 decimais. Então, para chegar no 1 centavo, tem que ter, no mínimo, 0,005, meio centavo. Então, só quando tiver meio centavo que vai a 1 centavo. Tudo aqui para trás está valendo menos de meio centavo. Então, lá nos anos 80, o Predador foi trabalhar numa grande corretora de um grande milionário aí,
que não é removido, é um milionário não removido. E eu fui lá ficar de olho, né? E a constatação que eu falo para vocês é o seguinte, mostrando esse gráfico aqui da Petrobras, que a preços de hoje só começa a ter valor em 93, 1 centavo, isso a Petrobras que está tão ruim ultimamente, e se você pegar, assim, eu não vou pegar uma a uma, porque é tudo mais ou menos a mesma coisa, Vale, Banco do Brasil, até Gerdau, essas coisas, que não é grandes coisas, mas pega Souza Cruz, um Itaú, e se eu não tivesse entrado em nada disso, não tivesse feito Baixa.com, não tivesse inventado de operar opções e fosse só trabalhar e tivesse só comprado essas ações, todo mês um pouquinho, hoje eu estava aí nesses milionários, não digo bilionário, mas milionário. Porque eu comecei nos anos 80, quando todas essas, a preço de hoje, ó, aqui tem um negócio no Enfoque que eu nem entendo o que é, porque ele bota um negócio aqui, SE7, 2E, SE, então não dá nem para saber por quantas vezes multiplicaria. Mas é uma coisa absurda, porque em 93 está 1 centavo. E hoje está 16, sei lá, 16 reais. Então, só de 93 para cá, multiplicou 1.600 vezes. Mas se você botar dos anos 80, vai ter multiplicado 10 mil vezes, alguma coisa assim, né? Isso Petrobras, aí você acrescenta Itaú, Souza Cruz, Banco do Brasil, Vale, as ações que tinham na época. Então, a primeira lição que eu quero passar para vocês é que financeiramente nada do que eu fiz valeu a pena. Então, tá bom, então faz aí para mim, ô Rubem, 5E-9. Como é que eu chego nesse preço? 5E-9 é o preço em 88. Então, para ver aí por quanto a gente multiplicaria, mas isso acho que é para chegar no 1 centavo, né? Eu acho que isso aí é para chegar no 1 centavo. Bom, então por aí vocês têm uma dimensão do número absurdo que se chegaria comprando essas ações, ficando quietinho e tal. Então, financeiramente, esse aqui, então, é o valor em 1988, mas eu tenho Petrobras, que eu não tenho mais, porque eu perdi tudo, comprada em 82, uma coisa assim. Aí vocês têm ideia do que aconteceria. Olha aqui o número, né, que virou 16. Então, o que eu digo para vocês, principalmente para os mais jovens, financeiramente, nada do que eu fiz valeu a pena, porque eu podia ter comprado ações a esse preço aqui que o Marcelo Lima está colocando. Aparece meu mouse marcando? Meu mouse aparece aqui? Aparece meu mouse no gráfico aqui? Aparece marcando aqui o número do Marcelo? Ou não? Eu podia estar comprando ações a esse preço, tá? Valeu. Então, eu podia não. Eu comprei ações a esse preço de diversas... Valeu, pessoal, obrigado. Eu comprei ações a esse 0,0000, um monte de 0,5. Tá bom, valeu, pessoal. Já chegamos à conclusão que aparece. Não precisa mais ninguém falar. Eu comprei ação a esse 0,005
Na época eu não ganhava muito, mas fui comprando, continuava trabalhando, ia ganhar mais, fiz educação física, fiz medicina, e estaria aí talvez entre os removidos, né? Então, financeiramente, eu tive que aprender. E, assim, não tinha ninguém para te ensinar nos anos 80. Não tinha ninguém para me ensinar nada. Quer dizer, até tinha, mas difícil, né? O que acontecia? O número, a cotação das ações, o cara escrevia no quadro negro e tal, ninguém sabia nada. Como é que faz aqui? Espera aí. Deixa eu ver aqui, eu já sei. Bloqueado. Tchau. A gente aqui bloqueia e pronto. Está bloqueado. Fiquem aqui para encher o saco. Então, isso é muito importante, pessoal. Preste atenção. Vocês pediram para eu contar a história. E eu estou dizendo para vocês, financeiramente, o que eu fiz não valeu a pena. Mas antes de eu falar isso para vocês, eu falei o seguinte, em outras palavras: se o dinheiro é teu Deus, a tua vida vai ser um inferno. Então, valeu tudo a pena, eu não me arrependo de nada, eu aprendi muito e eu mostrei para vocês aí uma página das pessoas que, graças a algo que eu criei, estão mudando a sua vida. Então, isso é o fundamental na vida, você trazer alguma coisa que ajude os outros. E eu falei claramente, todos estão se ajudando, mas em algum momento eu criei, então eu fico feliz de ter criado, de ter começado. Mas é muito importante que vocês entendam que, porque não tinha Baixa.com nem nada parecido na época, eu fui fazendo besteira, né? E financeiramente não valeu a pena. Com o dinheiro que eu poderia ter ido poupando e me aproveitando dos juros compostos, hoje eu estaria aí provavelmente milionário. Mas é a vida. A gente tem que aprender. Eu me lembro, no começo, seria ótimo se fosse assim até hoje. As cotações das ações saíram uma vez por semana no Jornal do Brasil. Aí a gente olhava uma vez por semana no Jornal do Brasil. Se pudesse ficar olhando uma vez por semana no Jornal do Brasil, talvez estivesse lá até hoje. Então, isso era anos 80. Só que aí aconteceu o seguinte, como o pessoal fica aí sacaneando, eu vou ligar o ar-condicionado, que isso aqui tá um frio, né? Um calor danado. Ih, quebrou. Quebrou. Vou ficar no calor. Eu vou abrir a janela, pelo menos. Eu posso ligar o ventilador? O ventilador dá interferência no microfone. Então, nem lembro o que eu estava falando. Esqueci totalmente. O que acontece?
Aí estávamos na Bolsa do Rio de Janeiro, né? Aí, como o pessoal fica zoando, eu e Predador operamos tanta opção que quebramos a Bolsa do Rio de Janeiro. E aí, a Bolsa do Rio de Janeiro quebrou, a brincadeira acabou, na época não tinha internet. E aí, para continuar trabalhando naquilo, tinha que ir para São Paulo. Aí, para São... Não tenho nada contra São Paulo, não. Eu até gosto de São Paulo, para falar a verdade. Sempre fui muito bem recebido lá, sempre fui bem lá, não tenho nada contra São Paulo. Mas não queria morar em São Paulo na época e tal. E aí tivemos aí um hiato, né? E que acontece? Lá nos anos 80 tinha essas ações que eu fui comprando e tal. Se tivesse guardado até hoje, estava cada uma valendo um absurdo. E aí, não vou continuar aqui e tal, não sei bem o que é isso, puf, tchau, ação. Então, foi a primeira vez que fiz besteira, né? Não sabia tudo que eu ensino para vocês, que eu falo, taxa não ganha de tempo, não gerar patrimônio, não sabia nada disso. Aí as ações subiram um pouquinho, tchau, compra um carro. Olha que burrice. Foi a primeira vez que eu perdi minhas ações.